Oi, oi, bom dia para todos. Quero saber se vocês estão bem aí, se estão acompanhando aí as informações no canal falando de AVC para você e aqui na página do Instagram. A última vez que eu abri essa caixinha de pergunta aqui, entrei numa live ao vivo, a gente teve muitas perguntas. Para variar, eu não consegui responder todas. E aí eu trouxe de novo, falei assim, vamos começar a responder algumas que eu acho que é importante aí pro dia a dia de quem teve AVC. Então hoje eu resolvi entrar novamente aqui num tempinho que surgiu para que essas respostas possam ser dadas, porque a desinformação ela é um grande problema assim, nos quadros das pessoas que tiveram AVC. Então, se você conhece alguém que teve AVC aí ou que está em tratamento, manda um aviãozinho aí para essa pessoa para participar aqui. Eu vou, a princípio, responder as perguntas que foram feitas na caixinha de pergunta, porque aí fica mais fácil de eu organizar aqui e da gente conseguir falar de mais temas específicos do AVC num menor tempo, tá? Então, algumas dúvidas são muito comuns, né? E sempre acontecem, sempre repetem. E isso é porque realmente talvez a desinformação seja mais nesse sentido mesmo, né? Então, e outras são menos comuns, mas que você já pode ter tido aí e nunca teve oportunidade de perguntar ou nunca teve ninguém para te responder a respeito disso, tá? Então eu vou falar algumas coisas aqui, vou pegar algumas perguntas aqui e se você tiver aí interesse em saber alguma coisa, coloca aí as perguntas na próxima caixinha que tiver aí nos stories, fica ligado, fica de olho nos stories, porque a gente vai abrir pelo menos uma caixinha por semana para conseguir dando esse feedback para vocês e orientação a respeito de AVC. Ontem mesmo estava falando com uma colega, né, e ela falando quanto é difícil, quanto que os pacientes chegam tarde para ela e como seria importante a gente ter essa conscientização e esse tratamento desde o início, né? Então, a informação é importantíssimo, né? Vamos lá. Eu vou ser direta e reta nas perguntas, vou falar de algumas coisas que eu acho, outras coisas que já tem na literatura, outras coisas que vêm da minha experiência e do meu filho no dia a dia, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta, que é uma pergunta que pode abranger várias pessoas que tiveram AVC, que devem sofrer por conta de um fenômeno chamado espasticidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. Na verdade, é um aumento de uma contração involuntária do músculo persistente e que tem vários fatores que a gente chama de fatores neurais e fatores não neurais influenciando nessa espasticidade. Então é como se fosse aquela dureza, aquela rigidez, aquela falta de mobilidade natural, né, que acontece. Na hora que você pega um braço ou uma perna, tá mais duro, tá mais rígido. Eu brinco que é como se fosse, só para vocês entenderem, longe de ser isso, obviamente, uma porta, né, que na dobradiça ali não tem muito óleo e ela não tá abrindo e fechando da maneira que deveria, né? Então ela dá uma agarrada, né? Isso o movimento dá uma ligeira agarrada ou muito, dependendo do grau desse tônus muscular. E isso acontece devido à lesão cerebral mesmo que acontece por conta do AVC, tá? Então essa lesão cerebral pode ocasionar esse descontrole do tônus, causando o que a gente chama de espasticidade, esse aumento do tônus. A pergunta é: espasticidade tem cura? Então, assim, os fatores que influenciam nesse aumento de tônus, eles são multivariados. Então, por exemplo, se eu tenho algum processo inflamatório, infeccioso, isso pode aumentar o tônus. Uma constipação pode aumentar o tônus. Qualquer desequilíbrio do seu organismo em geral, normalmente acontece isso.
Se eu tenho desequilíbrio, eu aumento o tônus até como uma reação mesmo do próprio corpo, né? Se eu já tenho um AVC e tenho um tônus de base mais alto mesmo, a chance desse tônus aumentar vai ser maior nessas condições. Se está muito frio, por exemplo, se tem um estresse, isso são alguns fatores que a gente chama de fatores não neurais, tá? Então, tem outros fatores neurais que vão influenciar o tônus, dentre eles, né, essa lesão aí nessa região do cérebro, né, que faz realmente ter o controle desse disparo para contração muscular, né, e aí mantém uma contração involuntária persistente. A Renata está falando que a espasticidade dela aumenta muito na TPM. Sim, né, cólica menstrual pode aumentar a espasticidade. Então, assim, esses fatores precisam ser controlados, né? Então é um exercício diário mesmo de entender quais os fatores que podem aumentar a espasticidade. É como se fosse uma tensão muscular. Claro que não é, mas só para vocês entenderem, quando a gente está muito tenso, a gente tem que usar estratégias para diminuir essa tensão. Então é a mesma coisa nesse sentido, sabe? Então, e aí o controle mesmo, o equilíbrio desse controle da condução neural que está sendo enviada para o músculo, que está muito exacerbada, que a gente chama isso de hiperreflexia, a gente tem estratégias fisioterapêuticas para modular isso através do estímulo, né, mais periférico para central, mas estímulo central mesmo, direto na região do encéfalo, de onde foi a lesão, para fazer essa condução neural ir mais equilibrada para o músculo. O que tem se visto é a estimulação magnética ajudando nesse sentido. E modulando um pouco, melhorando um pouco mais essa espasticidade. Alguns estudos já mostram isso, que isso vai ajudar a modificar esse quadro. E a gente tem toxina botulínica que a gente usa para espasticidade, mas aí é nível muscular, a nível mais periférico e não no comando, né? Então ela relaxa o músculo, mas ela tem efeitos associados com a fisioterapia neurofuncional para ajudar o controle dessa espasticidade. Agora, te falar se existe cura, eu já tenho pacientes que estão há bastante tempo com controle assim, bom, um controle interessante da espasticidade, mas que por vez ou outra, dependendo de algum fator não neural, essa espasticidade aumenta. Então tá muito frio, a espasticidade aumenta. Teve algum problema sério e aumentou assim essa questão emocional, ficou impactada, a espasticidade aumenta. Então assim, eu não posso falar que foi cura, mas que vive muito bem, né, sem a limitação da mobilidade. Então, a gente não tem como falar em cura ainda hoje, até mesmo porque o AVC não tem cura, né? A gente trabalha na neuroplasticidade, melhorando a condução neural, melhorando a rede neural através de estimulação. E a espasticidade é um quadro proveniente do acidente vascular cerebral, né? Então, é complexo a gente pensar na cura nesse sentido, mas tem várias estratégias para a gente controlar e modular e melhorar essas questões que a espasticidade traz, que são incômodas mesmo, né? A fisioterapia neurofuncional, sem dúvida nenhuma, é uma estratégia para isso e outras estratégias que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Tem uma pergunta em relação à melhora da função cognitiva e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque muitas das vezes o AVC pode ser que não traga nenhuma alteração cognitiva, nenhuma alteração do funcionamento, do entendimento, da compreensão, do planejamento do movimento ou das coisas, da rotina, do entendimento da orientação espacial, da orientação de tempo. Pode ser que não aconteça, porque pode ser que não pegue uma área que seja responsável por essa cognição. Mas pode ser que aconteça e é comum acontecer. Então eu acho que é importante, se vocês tiverem a oportunidade, de passar por uma avaliação neuropsicológica para entender se realmente teve uma alteração da função cognitiva ou não.
E aí a pergunta é como melhorar a função cognitiva. E dentro da fisioterapia neurofuncional, a gente precisa priorizar essas funções cognitivas se for o caso de alteração cognitiva, porque senão o movimento não acontece. Então precisa estar muito atrelado ao treino do movimento do sistema músculo-esquelético ao treino do planejamento, da intenção do movimento. E isso é um dos grandes diferenciais que a gente tem aí em relação à fisioterapia neurofuncional e a fisioterapia convencional, né, não voltada nesse sentido. E aí, respondendo especificamente a pergunta, a gente tem diversas, a TO trabalha muito melhor do que nós em relação à função cognitiva, então esse pode ser um trabalho da terapeuta ocupacional, mas é estímulos de associação, de tentar entender o que é, ou expressar o que é aquela função que a gente está fazendo, para que está sendo feito, uma comunicação assertiva, um objetivo específico daquele treino para uma função que seja importante no dia a dia daquela pessoa, né? A gente tem um paciente aqui que já estava tudo pago antes dele ter o AVC para ir em Barretos, porque ele tem muita vontade de ir lá, né, no rodeio lá em Barretos, e ele vai esse ano. Então a gente está trabalhando em cima daquilo que é importante para ele, na viagem, né, no evento. Então isso é fundamental. Entender o porquê que é importante para aquela pessoa, porquê que tem fundamento para aquela pessoa, senão você não dá valor específico para aquela tarefa que está sendo realizada. O cérebro não processa isso da mesma forma, tá? Então, na verdade, quem poderia responder essa pergunta um pouco melhor seria o neuropsicólogo ou até a terapeuta ocupacional. Mas eu te informo que é importante, tem vários exercícios de orientação de tempo, de espaço, de ação, de planejamento, né? Algumas coisas assim que a gente avalia na fisioterapia neurofuncional é como que a pessoa se posiciona já para realizar uma atividade específica. Né? A gente tem os nossos planejamentos, a forma como a gente se posiciona, a forma como a gente se comporta antes mesmo de realizar uma tarefa, prediz muito sobre o planejamento de uma tarefa. Então, se eu tiver uma alteração cognitiva, esse planejamento pode estar alterado e a gente pode dar pistas de como planejar melhor, de trazer o movimentos em etapas para que esse planejamento seja cumprido. Então, agora, a forma que vai ser estimulada a função cognitiva vai depender muito de que área da cognição que está alterado também, né? Basicamente, a avaliação neuropsicológica vai trazer isso nesse sentido, uma resposta, né? O que tem de errado, né? Qual que é especificamente o domínio da cognição que pode estar alterado. Tem outra pergunta falando que o membro superior está atrofiado, se tem como reverter. O membro superior atrofiado, quando a gente fala atrofia, a gente fala de uma perda de massa muscular importante. Quando você compara um lado com o outro, você vê que um braço é maior do que o outro está mais fino, uma perna. E isso pode ocasionar pela diminuição da ativação muscular, que pode acontecer em alguns casos. E aí vai perdendo massa. Tem como reverter se eu tiver algum grau de ativação já. Se não tiver ou seja, se realizar algum tipo de contração muscular, mesmo que não tenha, essa contração não seja suficiente para gerar movimento, para gerar variação do posicionamento corporal no espaço. Então, às vezes eu tento abrir a mão, vamos imaginar que a mão está fechada, eu tento abrir a mão, não consegui tirar os meus dedos daqui para cá, ou daqui para cá, seja onde for. Não gerei amplitude de movimento. Mas na hora que a gente faz uma eletromiografia, por exemplo, na musculatura extensora de dedos, a gente vê que tem uma atividade elétrica nesses músculos. Ou seja, ele tem ativação, essa ativação é pequena, não foi capaz de gerar movimento, mas tem uma ativação. A partir do momento que tem uma ativação, a gente precisa trabalhar no intuito de cada vez gerar mais movimento voluntário de forma coordenada. Então, e aí para a gente ganhar massa, a gente precisa ter um aumento
aumento, uma sobrecarga naquele movimento. Então, uma resistência, mais correto dizer, né? Uma resistência naquele movimento. Então, se eu não faço isso nem sem resistência, imagina se eu colocar uma resistência, aí que vai ficar mais difícil ainda. E para a gente ter aumento de massa muscular, para melhorar essa atrofia, a gente precisa ter resistência. Então, primeiro ganhar ativação, essa ativação gerar alguma mobilidade. Essa mobilidade, dependendo do grau de mobilidade que tiver, a gente já consegue gerar uma resistência. Primeiro, uma resistência da gravidade puramente, que já é uma resistência, mas que ainda não gera um aumento do estrofismo muscular, de massa muscular. Depois, uma resistência de elástico, de pesos, da própria mão, do próprio peso corporal, já pode ajudar a aumentar esse estrofismo. Então, esse é mais ou menos o caminho para vocês entenderem que um membro superior atrofiado tem como reverter se tiver uma ativação. Um membro super flácido, que não tem nada de ativação elétrica, mesmo você faz uma eletromiografia e vê que não tem nada, aí a gente tem que pensar em outras estratégias. Primeiro, para ativar essa musculatura, ter alguma ativação elétrica dessa musculatura mesmo que em repouso, tá? Então vai depender do caso, no seu caso aí especificamente. Por isso que uma boa avaliação é fundamental para a gente entender que caminho seguir, né? Tem um outro paciente falando que já não consegue mexer a mão esquerda, e ele está perto do 2º ano de AVC, né? Ele não fez nenhuma pergunta específica. E aí o que a gente pode pensar é que provavelmente ele deve estar ansioso para entender se ele vai conseguir mexer ou não a mão esquerda. E aí a gente tem diversos fatores que a gente precisa pensar, né? Essa resposta, ela é uma resposta que ela não tem como, eu sempre falo isso com os pacientes, sabe? Não tem como ser dada porque a gente não sabe onde o corpo humano pode chegar. Até, a Marilene tá falando aqui que o ombro e o cotovelo com bons movimentos e a mão continua fechada. Então, provavelmente que tem terapia ocupacional constante. Provavelmente se a mão tá fechada, a gente tem uma paciente aqui, Marilene, que também com a mão muito fechada, com tônus muscular muito alto, e a gente tá numa empreitada de aplicação de toxina botulínica constante e tratamento intensivo, e a gente vem adaptando esse tônus. A cada aplicação a gente melhora a resposta dela e a gente vai adaptando. Então, assim, não é fácil, principalmente se tiver uma espasticidade. Esses controles não neurais, eles são fundamentais. Então, isso também influencia muito nessa espasticidade, né? A gente tem feito também utilização de algumas faixas para tentar que não gera, como que eu digo, uma imobilização da mão, que você consegue fazer o movimento, mas que, por exemplo, quem tem o dedão muito fechado, a gente posiciona o dedão um pouquinho mais aberto para ver se a gente consegue abrir a mão um pouquinho mais. E a gente vai testando, retestando de acordo com cada paciente, né? Então, preciso ver essa questão da sensação, da percepção, se está alterado, da propriocepção, mas não tem uma resposta. Depois de quanto tempo que eu volto a mexer a mão? Tem diversos fatores que influenciam aí, né? Se tiver ativação de alguma forma, já é meio caminho andado, né? Que aí a gente vai treinando para melhorar isso. Tem um paciente que pergunta se eu acredito em plena recuperação após AVC. Se sim, o que o paciente deve fazer? Eu acho que depende muito de cada caso, de cada AVC, né? A gente tem quadros bem graves, né, de AVC que compromete grande parte do cérebro, os pacientes acamados. E aí, realmente, assim, não que não... A expectativa de plena recuperação, o prognóstico, ele é mais reservado, né? A gente tem pessoas que tiveram AVC, talvez um pouco de uma extensão, talvez um pouco menor, dependendo da área de comprometimento também, e que a gente conseguiu sim, sabe, recuperação. Eu tenho pacientes que vivem assim, normalmente e que sabem conduzir as sequelas. Eu tenho uma paciente que especificamente,
Quando todo mundo olha para ela, ninguém fala que aconteceu AVC, ela percebe porque existe uma alteração sensorial, mas ela vive a vida na sua plenitude. Então, recuperação plena é viver a vida em plenitude, né? E aí eu acho que ninguém é o mesmo depois que tem o AVC. E muda a maneira de pensar, muda a dinâmica da vida, mas que conseguem viver em plenitude, sim, sabe? Então, e plenitude em todos os sentidos, assim. Tem pessoas que não, que você olha e você vê uma alteração física, mas consegue ver em plenitude. E tem pessoas que você não percebe mais que existe uma sequela de AVC. E o que o paciente deve fazer? O que eu acho, assim, que é fundamental, é óbvio que uma terapia assertiva, um profissional da fisioterapia, da terapia ocupacional, da psicologia, da neurologia médica mesmo, né, uma equipe de neuroreabilitação é fundamental, assim, faz toda a diferença no caminho, assim, no traçar esse caminho de uma forma mais efetiva, sabe, de orientação. Sem dúvida, né? A parte técnica é fundamental, mas o que eu acho que é primordial é a pessoa querer. O processo depende muito mais do paciente do que dos profissionais. Os profissionais vão guiar. Estar equilibrado mentalmente, espiritualmente, é fundamental para que você tenha forças, disposição e disciplina para lidar com todo esse processo, que é um processo bem complexo, assim, né, no dia a dia. É fácil de eu estar falando aqui com vocês e no dia a dia a gente vive esse processo com os pacientes e a gente sabe o quanto que é difícil, às vezes, transportar uma atividade para o dia a dia, para dentro de casa. A gente sempre fala, vai ter dias que vai dar uma desanimada e isso vai acontecer, porque isso acontece com todo ser humano, mas que isso não pode ser uma constante na vida das pessoas em geral, né? Então, desanimou um dia, mas não pode desanimar um mês, né? Então, assim, pedir ajuda é importante, ter profissionais que ajudam é importante. E às vezes, para você ter esse equilíbrio mental, espiritual, você precisa de profissionais para te ajudar também, você precisa de auxílio, né? A gente vê muita pessoa saindo de situações muito difíceis e tocando a vida para frente. Então, o querer, o pensamento positivo, tudo é um conjunto assim que gera uma qualidade de vida. Isso para quem teve AVC, para quem não teve. Então, a maneira como você lida com a vida faz toda a diferença, né? Se sentir útil, no Desvendando Meu AVC eu falo sobre isso, dos vários domínios. Se sentir útil, mesmo que você não seja remunerado, ter participação social, sair, espairecer a cabeça, ter lazer, ter uma religião ou até mesmo alguma espiritualidade para te fortalecer, né? Ter família, ter alguém próximo, ter amigos, né? Ter uma vida mais próxima, né? da ideal possível, assim, com uma qualidade de vida melhor possível, influencia muito na recuperação, na reabilitação e no viver bem, né? De todo mundo, né? Tive uma AVC em janeiro com 70% de comprometimento da artéria média, dá para recuperar, deve ser da artéria cerebral média. Depende das sequelas, né? Então, mais uma vez, a gente entra aí numa avaliação específica. Cada AVC é um AVC, parece que é meio balelo que a gente fala, mas é isso mesmo. Cada AVC é um AVC. Então, eu sempre falo com os pacientes, foca no processo, foca com o que você está fazendo atualmente, no presente, para daqui a algum tempo você estar do jeito que você quer estar, né? Então, o que vai acontecer lá na frente depende do que está sendo feito aqui agora, nesse momento, né? Então, focar nesse processo é importante, tá? Não dá para falar se vai recuperar com 70%. Eu já vi pacientes com comprometimento bem importante e aí, depender da sequela, a gente vai objetivando coisas diferentes. Ter 2 tipos de AVC, isquêmico e hemorrágico, é mais complicado. Eu falei na última live
que o AVC isquêmico ele é mais comum, né? A gente tem um número de casos muito maior de AVCs isquêmicos do que AVC hemorrágico, né? Então, quando a pessoa tem primeiro um AVC isquêmico, ela pode ter o que a gente chama de transformação hemorrágica, tá? Então, a isquemia nada mais é do que a oclusão parcial ou total de um vaso, de uma artéria cerebral, tá? E aí essa oclusão pode ser por um trombo, por uma placa de gordura, enfim, por um coágulo. Então, tudo isso pode impedir a passagem do sangue para outras áreas. Então, se aquela artéria, a gente falou da cerebral aí média, se a artéria cerebral média irriga uma região de fala, então eu tenho X volume de sangue indo para aquela área, que seria o ideal constantemente. E aí eu tenho metade desse volume, porque eu tenho um fluxo diminuído, porque aquele trombo está no meio do caminho, né? Então, desculpa, gente. Então, provavelmente, eu não vou ter uma irrigação e uma oxigenação para aquela área como eu deveria, tá? E aí, eu posso ter um fluxo alterado ali, eu posso ter naquela área que está ali com aquele trombo, eu posso ter uma compressão exagerada, porque eu tenho um vaso com calibre menor, mas tentando passar uma mesma quantidade de fluxo sanguíneo. E aí eu posso gerar, dependendo do tempo que fica aí sem auxílio, sem ajuda, sem intervenção médica, eu posso, por esse aumento da pressão na parede do vaso, esse vaso pode romper e gerar um AVC hemorrágico. E realmente, assim, geralmente quando a gente tem AVCs isquêmicos com transformação hemorrágica, dependendo do tanto de hemorragia que tem, a gente pode ter ou não comprometimentos mais graves, pode ser mais complicado, no sentido que se tiver uma hemorragia importante e essa absorção não acontecer espontaneamente, provavelmente precisa fazer uma craniotomia para haver uma descompressão daquela hemorragia, daquele edema que está sendo causado. O cérebro está inchando, a calota craniana está em cima e aí vai ter uma compressão do cérebro na calota, que é o osso. Então tem que tirar aquele osso para o cérebro se expandir naquele momento agudo específico, né? E aí depois tem que fazer uma cranioplastia, que é colocar aquela calota de novo, uma prótese de calota. Então tudo isso traz uma fase de cuidados maior, no sentido de cuidado, né, aquela questão da estabilização ali. Não significa que seja mais complicado ou não em relação às sequelas. Depende muito de cada caso, tá? Normalmente a gente fala que AVCs hemorrágicos, né, mais leve, a gente tem algum comprometimento menor, porque pega a área menor do que um AVC isquêmico, mas não é regra, tá? Não dá pra gente falar que isso é regra, porque não é regra. Então é isso. Então pode ser mais complicado ou não. Nenhuma resposta é uma resposta, né, assertiva. Depois de 2 anos, tem como os movimentos do braço voltar? Depende de como que você tá depois desses 2 anos. Depende de quais estratégias que foram feitas. Sempre quando chega um paciente aqui, a gente avaliou uma paciente há umas 2 semanas atrás com 10 anos de AVC. E a queixa era do braço, a falta de coordenação, a falta de capacidade movimental, o lado mais acometido. E só que várias estratégias que a gente faz não foram feitas com essa paciente, por N motivos. Então ela não teve um direcionamento no tratamento como deveria ter tido. Então antes da gente tentar esses direcionamentos, aliás, antes da gente falar que não tem mais jeito, a gente tem que tentar. A gente tem que tentar ver a resposta, a gente precisa pensar em imagética, que não sei se vocês viram a reportagem que saiu no Fantástico neste último domingo,
né? Dia 2 de julho de 23, falando do exoesqueleto, né? E daquele implante que se colocou na região do crânio e na medula. Isso foi bastante interessante. O que me chamou muito a atenção, se vocês não viram, procurem na internet que tem um link, vocês vão conseguir ver. E o que me chamou muita atenção é que aquele implante que era colocado no crânio foi colocado e estabelecia uma conexão na medula. Então, quando o paciente pensava naquele movimento, ativava essa região do cérebro motora, através do pensamento, e gerava um impulso, uma comunicação na medula que fazia que ele conseguia, através do pensamento, movimentar a perna dele para andar. E o mais interessante, e aí ele já estava conseguindo andar até de muleta, um paciente, né, paraplégico. E o mais interessante é que depois de algum tempo, mesmo sem pensar, ele já estava conseguindo fazer o movimento. Então isso significa que através do pensamento, através da ativação, pelo pensamento da área motora responsável pela perna, que no caso dele especificamente, ele conseguiu criar novas conexões neuronais ali que pudessem ser efetivas na hora que tivesse uma vontade, um movimento voluntário, uma intenção de dar o passo, né? Então isso foi muito interessante, esse achado que os pesquisadores tiveram, é muito interessante. Reforça, né, a terapia mental, a imagética como uma terapêutica da fisioterapia neurofuncional para melhorar essa área de representação motora e para induzir o movimento, né, junto com treino mental e treino do movimento propriamente dito, né? Então, assim, precisa tentar essas estratégias até você falar que não tem como recuperar mais, né? Então, se tiver espasticidade, a gente precisa pensar o que a gente faz para essa espasticidade, mas tentar trazer isso dentro da função do paciente. Eu tenho paciente aqui que está bem melhor de membro inferior, mas de membro superior ainda existe uma dificuldade de utilizar aquele membro superior no dia a dia. A gente está treinando. Dentro de casa, como é que você vai fazer? Vai apoiar o membro para tirar uma coisa da mão? Então, como é que você vai fazer esse apoio? Precisa ser transportado para o dia a dia, para a gente entender quais são as dificuldades. Então, é praticamente impossível falar se não avaliar, né? Eu digo que primeiro tem que findar as possibilidades de estimulação de terapêutica antes de você realmente falar que não tem jeito. Obviamente que a gente tem prognósticos. Um braço muito flácido, uma mão muito flácida, tem um prognóstico mais reservado do que até uma mão espástica. Mas uma mão espástica num grau elevadíssimo, que já gerou deformidade, também tem um prognóstico mais reservado. Então, assim, a gente precisa ter essa avaliação para entender melhor o quadro naquele momento. Estou com 5 meses de AVC e não ando sem ajuda. Ansiosa demais para saber como saber se já pode andar, né? Ótima pergunta. Vejo muitas pessoas que ainda não andam, ainda não ficam de pé e ainda não sentam depois do AVC, com grandes possibilidades de fazer isso, tá? Então, se você já senta sem apoio do tronco, numa cadeira, no encosto, sem apoio dos braços para manter sentado e se equilibra, já é um ótimo caminho, assim. Então, você tem grandes chances de ter um bom controle, uma boa estabilidade de tronco e de se manter de pé. Então eu tenho uma boa estabilidade de tronco, mas na hora que eu mantenho de pé, minha perna não segura, minha perna falha, minha perna dobra, meu joelho hiperestende. Então a gente precisa focar nesse treinamento de descarga de peso para esse lado, entender por que o joelho está dobrando, se é falta de força de alguma musculatura específica, se é força de estabilidade ou não, por que está hiperestendendo, será que você está apoiando o pé direito como deve? E aí a gente tem alternativas para poder ir treinando cada vez mais um tempo maior de
ortostatismo, que a gente chama, que é se manter de pé o mais simétrico possível, sem jogar o peso completamente para o lado menos acometido, que é o que normalmente acontece. Ou se é uma alteração de sensação, você não sente nada daquele lado, como é que você vai ter segurança de jogar o peso para aquele lado se você não sente, né? Mas basicamente, se tem um bom controle de tronco, se tem uma boa ativação de bumbum, de glúteo máximo que a gente fala, e se tem um bom controle do joelho, o pé apoia no chão, a chance de você andar, começar a andar e fazer o treino é bem grande, tá? Então essa é uma dica que eu posso dar aí para você avaliar e para você, né, passar aí, né, por uma avaliação de fisioterapeuta nesse sentido. Vamos lá, deixa eu ver aqui mais perguntas. Aqui. Pessoa que teve AVC e ficou com dor na perna esquerda para dobrar, pode aplicar a toxina botulínica? Se a dor for por causa do aumento de tônus, que pode acontecer, tá? Então tem quadros dolorosos que é por conta do aumento do tônus dessa espasticidade. Sim, é uma alternativa aplicar a toxina para diminuir um pouco esse tônus, né? Chegar numa modulação mais adequada desse tônus e diminuir a dor. O músculo que contrai, se não relaxa, pode gerar dor. A cãibra é um exemplo disso que todo mundo tem. A cãibra é uma persistência da contração muscular involuntária e dói, né, quando a gente tem. Então pode gerar dor sim. Então se a espasticidade estiver gerando dor, a toxina é uma alternativa. A gente acompanhou uma paciente intra-hospitalar que nem foi por AVC, foi por um TCE, traumatismo crânio. TCE não, uma parada cardiorrespiratória, e aí teve uma lesão cerebral e tem uma espasticidade importantíssima em membros inferiores, né? E essa paciente provavelmente sente muita dor. E a aplicação de toxina é uma alternativa que a gente está utilizando atualmente para melhorar esse quadro dessa paciente. E esse processo doloroso desencadeia aí, gente, vários outros problemas, né? Então é importante, desencadeia até o aumento ainda mais desse tônus, sabe? Então, assim, a dor pode aumentar o tônus também. Então, a toxina, sim, pode ser uma alternativa para isso, sim, tá? Sinto meu braço pesado, isso passa? Essa sensação do braço pesado pode ser por conta do aumento do tônus, tá? E pode ser por conta uma alteração sensorial mesmo, de sensação, de percepção que pode acontecer. Tem que focar, se passa ou não, depende das estratégias que você está focando e depende do comprometimento, de como é o seu quadro. Mas normalmente, com terapêutica apropriada, a gente consegue melhorar muito essa condição, tá? E vários casos passar mesmo, tá? Tive um AVC isquêmico ano passado, fiquei com o lado esquerdo paralisado, tenho 22 anos. Ela não fez uma pergunta, só fez um comentário, né, que teve AVC. Aproveito esse comentário para falar o quanto está acometendo pessoas jovens e o quanto que o lado esquerdo é importante na questão de percepção, de sensação. Então, toda vez que... E como é menos trabalhado, porque na maioria dos casos, o lado esquerdo não é o dominante, né? Então, é mais difícil estimular o lado que já não era dominante do que estimular o lado que era dominante, né? Então, é meio complexo isso. Minha mãe faz quase 2 anos que teve AVC, fazendo fisioterapia, não voltou ainda lado esquerdo, tá vendo? Se o lado esquerdo da mãe, desse paciente, dessa pessoa, for o não dominante, esse é um grande problema mesmo. As estratégias precisam ser direcionadas em consideração à dominância, em consideração ao que acontecia antes mesmo do AVC, tá?
Tive um AVC há quase 3 anos, até agora não tenho movimentos dos braços e da mão. Se não tem movimento nenhum, se é completamente flácida, nem por uma reação da espasticidade, o prognóstico é reservado, né? Mas levando em consideração que você já tentou várias estimulações direcionadas, assertivas, né? Terapia mental, terapia do espelho, prática mental, eletroestimulação, e de forma constante e intensiva, né? Estimulação magnética. Então não dá pra gente findar as possibilidades se não tiver findado os recursos, tá? A dormência no rosto no lado comprometido sempre vai ficar, não tem a boca torta, só a dormência. Não necessariamente, a estimulação magnética tem sido sim excelente nos casos de dor central e nos casos de alteração sensorial, dormência, alteração sensitiva. A gente teve a oportunidade de fazer num AVC muito difícil, muito raro, que tem uma alteração sensorial importante e a gente teve resultados bem significativos, tá? Então é importante pensar na estimulação, no tratamento envolvendo isso. Medicações às vezes auxilia na dor central, na questão da sensação também. Tive AVC faz 5 meses, qual exercício é melhor fazer? Nossa, eu já respondi essa pergunta algumas vezes, pergunta de $1 milhão, né? A nossa função como fisioterapeuta, como terapeuta ocupacional, como educador físico, é saber o que é mais indicado para você naquele determinado momento. E isso nunca é igual de pessoa para pessoa. A gente tem umas dicas que são bastante comuns de ajudar muitas pessoas, mas nunca é igual de pessoa para pessoa. E aí, o exercício melhor é aquele que você precisa. É aquele que realmente vai fazer diferença para você. E aí entra pensar naquela questão, né? Como é que está o tônus? O tônus está alterado? Como é que está? O que a gente pode fazer para melhorar essa espasticidade? Então, pensar em todos aqueles fatores que eu falei no início da live. Como é que está a questão das práticas, das terapias? Né? Como é que está a sua marcha? Como é que você está fazendo no dia a dia para estimular dentro de casa? Você negligencia, você não quer saber de usar porque é difícil? Então, assim, tudo isso vai depender de cada pessoa, de cada comprometimento. Não tem um exercício melhor que seja bom para todo mundo de forma igual. Seria bom se tivesse, né, gente? Pé que vira tem uma solução definitiva? Depende do quanto que esse pé vira e depende por que esse pé vira e depende do grau de ativação. Geralmente o pé vira por conta da espasticidade, por conta da falha de ativação do tibial anterior, e que faz o movimento para cima do pé, dos eversores, que faz o movimento para o lado do pé. Utilizar uma boa órtese para ajudar nessa estabilidade, utilizar muita transferência de peso para esse pé, para ter uma sensação, né, e um estímulo sensorial e perceptual desse pé, do corpo inteiro de forma melhor. Depende muito desse pé. Utilizar toxina, então não dá pra gente falar que tem uma solução definitiva. Já tive pacientes com solução definitiva, que hoje usam até salto num pé que virava. E eu tive pacientes que a gente ainda está pelejando aí, que pensamos que tivesse indicação cirúrgica e que a gente conseguiu com alongamento intensivo melhorar e que está evoluindo. Então depende. Gostaria de saber se utilizamos o aparelho Neurobots, ajuda na recuperação da mão em termos de tempo. Teve até uma discussão na comunidade essa semana falando a respeito do Neurobots. Uma pessoa parece que não estava muito satisfeita no protocolo do Neurobots, né? E que para ela não foi legal, que ela não viu resultado, outra falando que teve resultado, né? Então vamos lá, assim, é até bom essa pergunta para a gente esclarecer algumas coisas, né? Quando a gente tem algumas técnicas, principalmente as técnicas que envolvem o avanço da tecnologia,
a maioria dos pacientes e até dos terapeutas, né, tendem a colocar aquilo como se fosse uma condição que melhoraria diversos casos, seria o que resolveria vários problemas. Pode ser que sim, mas independente de qualquer coisa, eu falo isso por utilizar essas tecnologias no meu dia a dia. Se tem a tecnologia, mas a tecnologia não é bem planejada e não sabe ser utilizada, ou se o paciente não adapta aquela tecnologia, ainda tem muito isso também, a gente não vai ter resultados expressivos, né? Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem a realidade virtual, onde a gente usa óculos de realidade virtual, que a pessoa percebe, enxerga uma outra dimensão e aí consegue se planejar. O metaverso hoje está, né, bem aí em voga. A gente tem vamos dizer assim, o uso do videogame, por exemplo, né, para fazer movimento de braço, de equilíbrio. E eu tenho pacientes, por exemplo, que não se adaptam a isso. Eu colocar um senhor, uma pessoa que nunca fez uso de videogame na vida, para colocar em cima de uma plataforma para se equilibrar, a adaptação disso nunca fez, né? E geralmente a adaptação é mais difícil, existe uma resistência maior, sabe? Ao contrário de eu colocar uma criança que nasceu dentro dessa imersa em tecnologia, né? E tem outros fatores que a gente precisa considerar, tá? Então, assim, a condução da equipe, o planejamento para que você vai fazer aquilo especificamente, a adaptação do paciente, né? E a gente pensar que nenhuma técnica, isso eu posso afirmar para vocês, ela faz milagre. Quando a gente faz os protocolos de estimulação magnética, que às vezes a gente associa estimulação magnética com neurobots, com o paciente aqui, a gente planeja a cada momento. E às vezes a gente planeja, um planejamento inicial foi feito, e quando a gente vê, uma semana depois, a gente teve que modificar aquele planejamento porque a resposta do paciente não foi a que a gente esperava, tá? Então, por mais que a gente tenda a fazer uma generalização, né? Tipo, neurobots é bom para membro superior do paciente com AVC, a estimulação magnética é bom para o paciente com AVC, e a gente vê de alguns desfechos realmente dando resultado nas práticas e nos estudos. Sempre tem aquela população, até mesmo nos estudos, que é aquela porcentagem que não se adaptou, que não deu certo, que não foi a melhor estratégia para aquela pessoa. E isso não quer dizer que ela não serve para ninguém. Da mesma forma, isso não quer dizer que ela serve para 100% das pessoas. Isso não quer dizer que esteja sendo vendido gato por lebre. Entendem? Então, assim, é muito complexo isso, sabe? Eu acho que cada experiência é ótimo para ser compartilhada. E essa experimentação é importante entre as pessoas, essa experiência, essa troca de experiência também é importante entre as pessoas que tiveram AVC. Mas não dá para generalizar. No Neurobots, especificamente, vou falar sobre ele, sobre a nossa experiência aqui em relação a isso. O paciente que não tem a capacidade de concentração, ele não consegue fazer um grau de ativação importante. Então, concentrar para não pensar em nada, tem determinada fase do treinamento que que ele fala assim, pensar, né? E aí você não pode pensar em nada. Não, desculpa, relaxar. E aí você não pode pensar em nada nesse relaxar, absolutamente nada. Vocês já pararam para tentar não pensar em nada? A minha mente fica o tempo todo aqui, girando. Para mim, existe uma dificuldade imensa não pensar em nada. Eu tenho que manter foco, estratégia, meditação, seja lá o que for, para tentar não pensar em nada. E dentro do Neurobots tem uma parte que a gente fala não pensar em nada, né? Relaxar.
Então, se você não tiver essa capacidade de relaxar, de não pensar em nada, a capacidade que você vai ter de pensar logo em frente vai ser menor. Então, o grau de ativação vai ser menor. Então, a gente tem pessoas que precisam de protocolos maiores, de tempo maior. A gente tem pessoas que fazem o primeiro protocolo e que não conseguem atingir como resultado, o primeiro protocolo são de 10 dias, que não conseguem atingir como resultado uma função final. Por exemplo, se a pessoa chega aqui e fala assim para mim, eu quero fazer, durante a avaliação do Neurobots, eu queria segurar a escova para pentear o meu cabelo, tá? Um exemplo. E eu sei que para segurar uma escova, a pessoa tem que ter pelo menos a função de ombro para levantar, porque senão não vai conseguir pentear o cabelo. Então ela tem que ter um braço que levanta, ela tem que ter um cotovelo que dobra, ela tem que ter uma mão que faz esse movimento, porque a gente vai mudar o movimento do antebraço, fazendo o que a gente chama de prono, supino. Então eu tenho que meio que fragmentar o movimento e entender cada movimento, com a junção desses movimentos de ombro, cotovelo e punho, como que a pessoa reage a essa junção? Ela consegue fazer essa junção? Ela consegue fazer o movimento tridimensionalmente? E muitas das vezes no VC não consegue ter seletividade de movimento. O que é seletividade de movimento? Fazer movimentos contrários, completamente diferentes, antagônicos, em segmentos próximos, em articulações próximas. Por exemplo, fazer flexão de ombro, que é isso daqui, com flexão de cotovelo, ou seja, movimento igual em articulações próximas, é muito mais fácil para o paciente que teve AVC do que fazer flexão de ombro com extensão de cotovelo, movimentos antagônicos, flexão e extensão. Então, a gente precisa meio que dar uma fragmentada e entender o que a gente precisa treinar com esse paciente. E às vezes a gente não consegue, num protocolo, juntar tudo que ele precisa e transformar aquilo numa função. O nosso movimento é tridimensional. Então, a gente tem que fazer movimentos antagônicos em articulações próximas, com controle, sabendo o tanto que tem que acelerar, o tanto que tem que parar, atingindo um alvo, tendo planejamento, tendo coordenação. É complexo demais isso. Então, a gente vê pacientes que, por exemplo, a gente usa o Fungmeier, que é um teste um padrão ouro para avaliar paciente com AVC. Então, a gente usa o domínio de membro superior do Fungmeier, que avalia especificamente as alterações. E, às vezes, esse paciente ganhou 40% no Fungmeier. Isso é bom, porque ele está ganhando essas mobilidades para atingir um movimento tridimensional e gerar uma função. Mas isso não foi suficiente para que realmente ele conseguisse ter esse resgate dessa função. Ou seja, ele ainda não consegue pentear o cabelo. Mas ele está no processo, ele está no caminho. Esse paciente provavelmente vai precisar de uma intervenção mais prolongada, seja do neurobot, seja da fisioterapia. E, de fato, essa pergunta, em termos de tempo, se ajuda na recuperação, na acelerar. Sim, eu já vi pacientes que a gente ficou aqui, às vezes, 1 ano na fisioterapia neurofuncional convencional, vamos dizer assim, né, sem essas tecnologias, e que nesse 1 ano a gente conseguiu um movimento específico, em 10 dias a gente conseguiu. Movimento que eu falo, não a função, não a atividade final, mas, por exemplo, não virava a mão para cima e saiu virando a mão para cima em 10 dias. Essa virada da mão para cima foi suficiente para a pessoa conseguir mexer, escovar o cabelo? Ainda não. Entendem? Então, assim, por isso que eu falo de sempre focar no processo, sempre entender o que está acontecendo. Vocês são protagonistas do que está acontecendo com vocês. Vocês têm que saber mais do que qualquer outra pessoa do que está acontecendo com vocês, tá? Então, é nesse sentido, assim, a gente teve pacientes que fizeram 10 dias de protocolo do Neurobots, que a gente chama de protocolo de aquisição, e conseguiram fazer coisas que não faziam antes. E a gente tem pacientes que conseguiram, a gente sempre brinca, que a gente vê aqui os resultados através das escalas, das avaliações que a gente aplica. Mas
muitas das vezes, pode ser que esse resultado não seja a expectativa do paciente em 10 dias. A gente sabe que o custo é caro, né, que é difícil, que você disciplina, tudo isso a gente sabe. Não estou descartando isso, esses fatores, tá? Mas eu só estou tentando trazer para a realidade para vocês que é, sim, uma tecnologia que auxilia muito e que a prática mental e que a interface cérebro-máquina tem sido, assim, bem fundamental, mas que cada pessoa tem uma adaptação diferente, não quer dizer que vai servir para todo mundo, tá? Vamos ver o que mais tem aqui. Gostaria de saber qual o tempo de recuperação da mão e do braço para quem teve AVC. Não consigo falar. Não, depende muito de cada caso e depende muito do comprometimento. Não tenho tempo específico, tá? Jean, eu acho que já perguntou várias vezes, perguntou se pode aplicar botox no pescoço. A gente vai aplicar botox no músculo, se não tiver nenhuma contraindicação, o profissional pode aplicar sim, se tiver um aumento do tônus muito grande, né? Usa esse botox para inibição de ponto gatilho também, nessa região de pescoço, então pode ser uma alternativa sim, tá? Por que depois do AVC a pessoa fica com os olhos sempre mexendo de um lado para o outro? Não necessariamente acontece em todos os AVCs, isso chama nistagmo e pode acontecer principalmente nos AVCs mais na região de tronco encefálico ou em alguma região que pega alguma região de controle de olho, de visão, tá? E pode ser trabalhado, assim, a gente tem utilizado, tem tido resultados importantes com protocolo de estimulação magnética para diminuir o nistagmo em pacientes com AVC cerebelar, por exemplo. Existe fisioterapia ocular nesses casos que podem ajudar, porque a musculatura do olho tem uma parte que é a musculatura que treina, então que pode ajudar também na diminuição desse quadro, na intensidade. Quanto tempo dura a fase aguda do AVC? Então vamos lá, já falei isso várias vezes, mas eu acho que é importante sempre falar, eu acho que a informação vem nesse sentido, né? Então a gente tem uma fase que a gente chama de fase aguda, hiperaguda, né? Que seria a primeira semana após o evento, tá? Então, tive AVC hoje. Até uma semana depois a gente chama de uma fase hiperaguda. Depois aguda, né? Depois a gente chama de subaguda inicial, subaguda tardia e crônica. Subaguda inicial seria dessa uma semana até 3 meses. Subaguda tardia de 3 meses até 6 meses. 6 meses, a partir de 6 meses, fase crônica, tá? Isso é classificado de acordo com a capacidade mesmo de recuperação de plasticidade espontânea do cérebro, tá? Mas não significa que você tem ganhos, é uma fase ouro que a gente fala nesses 6 primeiros meses, quanto antes melhor. Mas lembrando, não significa que depois de 2 anos você não vai ter mais ganho. A neuroplasticidade acontece até 90 anos ou até mais. 90 anos é o que já conseguiu ser estudado, 90, 99, se eu não me engano. Então, assim, é sempre possível. A Jaque perguntou se depois de 5 anos é possível ter alguma melhora. A gente faz isso aqui, a gente vê pessoas depois de um tempo de lesão e até mais do que isso ter melhora, assim, tá? Terapias para o braço, fala e escrita. Bom, e aí eu vou acrescentar da afasia aqui, que a pessoa perguntou se pode ter cura. Então, terapia para o braço, fala e escrita. Fala e escrita e a afasia é com fono, né? Então, assim, a gente precisa, tem muitos pacientes que não fazem fono constante e que às vezes a gente não consegue se comunicar. A afasia, dependendo do caso, pode melhorar circunstancialmente por essa reorganização cerebral e a questão da cura cabe a mesma coisa para a espasticidade que eu falei anteriormente. O AVC não tem cura e a afasia é um comprometimento dado pelo AVC, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar em recuperação, reabilitação e não necessariamente em relação à cura.
Terapia para o braço, terapia do espelho, eletroestimulação, interface cérebro-máquina, tentar fragmentar a função para entender exatamente como que você está fazendo esse movimento, por que você não está fazendo o movimento da forma como deveria, sabe? Então, eu acho que uma boa avaliação, antes mesmo da terapia, a gente brinca, né, para os alunos que estão em formação. A avaliação é a alma da terapia, né? Então, uma boa avaliação pode conduzir muito as terapias, né? E a tecnologia vem como aliada e realmente para que a gente possa melhorar aí, né, as terapêuticas. Massagem pode contribuir na recuperação do membro sequelado, principalmente se tiver uma alteração sensorial e perceptual. Uma boa massagem, e aí uma massagem direcionada no fuso neuromuscular, ajuda a modular tônus. Então pode contribuir no membro sequelado. Faz parte massagem, vibração no fuso neuromuscular, que é bem no meio do músculo, geralmente. É uma parte da terapêutica inicial, na grande parte aqui dos nossos pacientes. Acho que é isso, sim, das perguntas. Eu acho que eu não pulei ninguém e, bom, pelo que eu tenho aqui, acredito que eu não tenha pulado ninguém. A gente já tem quase 1 hora. E se eu não respondi alguma pergunta que vocês colocaram aqui, porque eu fui me guiando pelas caixinhas de pergunta, acompanha lá os stories, coloca na caixinha de pergunta que semana que vem ou qualquer dia desse a gente está voltando aqui para a gente, né, responder as novas perguntas e trazer informação a respeito do que vocês querem saber, tá bom? Eu fico por aqui e me acompanhe sempre aí, né? Se tiver alguma dúvida, coloca lá. Na caixinha eu acho que ultimamente tem sido a melhor estratégia para eu conseguir responder vocês, tá bom? Um beijo, bom restinho de semana, hoje já é quinta, né? E a gente vai se falando por aqui, tá bom? Bom dia para todos.